O que é absolutismo? É quando alguém detém o poder absoluto, ou seja, independentemente das instituições. É uma forma de governo que pregava o poder absoluto do monarca. Ele surge para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. Foi uma forma de poder comum na Europa entre os séculos XVI e XIX. Apesar de, na Idade Média, termos a figura de reis, o poder deles era limitado, se compararmos ao período do absolutismo. Havia muita fragmentação política e as relações de influência dependiam da vassalagem. O absolutismo é resultado do processo de centralização política das monarquias nacionais europeias. As principais características do absolutismo são a ausência de divisão de poderes, ou seja, aquele que detém o poder detém a prerrogativa de legislar, de executar e de julgar as leis, poder concentrado no Estado e política econômica mercantilista. O expoente máximo do absolutismo foi o monarca francês Luís XIV, chamado de o Rei Sol. Alguns teóricos saíram em defesa do absolutismo. Dentre eles estão Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Jean Bodin, nascido em 1530 na França, foi um dos defensores do absolutismo. Acreditava que o poder soberano era indispensável e que o governante deveria mudar a lei se assim julgasse necessário. As únicas leis que o soberano não poderia rejeitar eram as leis de Deus e da natureza. Ao soberano está a tarefa de garantir a coesão social, ou seja, ele garante que haja ordem na vida em sociedade. O poder político era perpétuo e soberano, absoluto. A justificativa era divina, ou seja, direito divino dos reis. Isso porque o rei representava a imagem de Deus na terra. Para Bodin, a única forma de governo admissível era a monarquia, na qual a soberania teria que ser necessariamente absoluta e, portanto, se concentraria naturalmente na figura do príncipe. Jean Bodin falece em 1596, vítima da peste bubônica. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588 em Westport. O pensador inglês era filho de um pastor anglicano que acabou deixando a sociedade e a sua família após um desentendimento. Hobbes recebeu educação formal, tendo estudado em uma escola anglicana. Teórico político, filósofo e matemático inglês, sua obra mais importante é Leviatã, cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. Hobbes pregava um governo centralizador. Para Hobbes, o Estado deve ser forte e com poder centralizado, pois ele precisa ter capacidade para conter os impulsos naturais que promovem uma relação caótica entre as pessoas. Ele apresenta sua teoria política contratualista na sua obra O Leviatã. Um fator interessante que envolve a escrita desse livro é que Hobbes o escreveu e publicou em inglês, ao contrário do que fez com seus outros livros e do que era feito na época, quando era comum entre os intelectuais escrever seus livros em latim. O objetivo desse feito era que a população inglesa, em meio à crise da monarquia, pudesse ler e entender a necessidade da instituição monárquica na formação política da sociedade. Parte de sua adesão a uma monarquia absoluta se deve à defesa de um governo central forte, que deveria ser capaz de evitar guerras civis. Historicamente, se entende que essa defesa é devida ao fato de sua obra ter sido escrita durante a Guerra Civil Inglesa. Nesta obra, Thomas Hobbes estabelece sua posição acerca da fundação do Estado, da legitimidade do governo e da formação de uma ciência da moral objetiva. O Leviatã é um monstro marinho descrito no Antigo Testamento que tem como característica o seu tamanho e sua força imensos, e a ideia de que ele protege as criaturas marinhas menores e mais frágeis. O Estado para Hobbes, sob sua forma monárquica, seria um Leviatã, que protegeria os seres humanos, criaturas frágeis, da própria maldade humana. Jacques Bossuet. Famoso pelas suas pregações ao rei Luís XVI, foi designado para ser tutor do filho mais velho do rei Delfim. Foi nomeado conselheiro do rei depois de aprender o funcionamento da política junto à corte real. Embora fosse um religioso, Bossuet era um formulador de ideias favoráveis ao poder do rei, chegando a estabelecer em documento, depois da Assembleia do Clero, realizada entre os anos de 1681 e 1682, em que o Papa só deveria ter poder em questões religiosas, devendo isentar-se do poder secular. Em seu livro Política Tirada das Santas Escrituras, de 1708, Bossuet defendia o direito divino, legitimador do governo da realeza. Nessa situação, qualquer revolta seria considerada um crime, embora deixasse claro que o rei deveria sempre evitar o abuso de poder. Morreu em Paris, no ano de 1704. O Estado absolutista foi implantado primeiro em Portugal no final do século XIV, com a Revolução de Avis.
mas seu apogeu foi na França, no reinado de Luís XIV. A concentração de poderes no Estado absolutista é bem expressa na frase atribuída a esse rei: o Estado sou eu. Assumindo o controle das atividades econômicas, o Estado intervinha na concessão de monopólios, ou seja, fixava preços e tarifas. O acúmulo desses bens era a expressão máxima de riqueza de um país. O Estado absolutista assumia a função também de centralizar e de praticar a justiça, e de cuidar do contingente militar, além de criar exércitos profissionais. Para financiar essas atividades, foram criados os impostos gerais. O absolutismo colocou frente a frente os interesses dos estamentos feudais dominantes, a nobreza e o clero, e os da burguesia, a classe e a ascensão naquela época. Tais interesses eram referentes à justiça, à administração do patrimônio público e à administração econômica. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo com todos os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.